Olá, boa tarde para quem é do Brasil. Wilton, seja bem-vindo. Nayara aí, Nayara chegou, tá chegando, já vou te chamar. Olá, vamos chegando. Olá. Oi, Nay, seja bem-vinda, tudo bem? E aí, como é que tá? E esse clima? E esse clima aí de Londres, como é que tá? Então, hoje estamos esperando o verão chegar, mas ainda não tô te ouvindo, Nay. Dá uma olhadinha no teu microfone. Pessoal, quem tá chegando, quem vai chegando, vai dando um ok quanto à imagem, os sons, tá todo mundo ouvindo, vendo bem. Vão nos mantendo informados aqui, porque sabe como é, né? Essas nossas condições midiáticas aqui, às vezes, né, rola uma tensão, né, às vezes, com essa questão. Pois é. Dá pra me ouvir? É melhor tá agora? Dá, agora melhorou. Agora tá aí, Daniel, de novo com a gente. Obrigada, Daniel, pela presença. O Roger também tá aqui, literalmente. Então, só vamos dando um tempinho, vamos chegando, que eu acho que não tá bem no horário ainda, né? Quase lá. Pra gente ir deixando o pessoal chegar. Quem tá aí vai dizendo de onde é, porque é uma live também que a gente tá transmitindo lá da Europa. Também tem o pessoal de lá, que acredito que vai dar uma chegadinha por aqui. Vamos vendo. Nay, enquanto o pessoal vai chegando, eu assisti, claro, né? Acompanhei aquela live tua e da Thaís. Gente, foi muito interessante, até eu lá ouvindo vocês e pensando cá já, né? Eu já estava pensando em muita coisa que estava rolando interessante dali com a Thaís, e já entrando um pouco no universo da dança do ventre, né? Como é interessante essa questão, me chamou a atenção que quando a gente começa a falar de dança do ventre, parece que previamente a gente já começa a entrar num campo um pouco tenso, né? A gente já fica modalizando a linguagem, né? Dizendo, olha, tô falando isso, não é bem isso. E como isso tem a ver justamente com a linguagem, né? E o que essa dança representa, né? O que vai nos dizendo dela, né? Dessa dança, mas a gente vai entrando nessa questão, né, que já começa com uma temática bem controversa, né, também, que a gente vai começar. Acho que a gente já pode ir começando, até porque passa muito rápido o tempo, uma hora passa voando. A gente estava com a Marilice também, passou voando o tempo. E então eu quero agradecer, gente, para vocês que estão aqui. A Nayara por aceitar o convite também de bater esse... Gente, não reparem que eu tô com uma alergia no meu olho, tá? Eu tô passando um colírio, então de vez em quando eu dou uma chorada básica aqui. Tá complicada a minha visão. Mas enfim, vamos voltando. Então, muito obrigada, Nayara, por estar aqui, minha colega de dança, pesquisadora também. Depois eu vou dar a palavra para que ela possa se apresentar um pouquinho e a gente entrar no tema. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é bem importante a presença de todos vocês aqui, porque a gente está vivendo um momento bem crítico. Nós do campo das artes e das ciências humanas, a gente está sofrendo muito, todos nós estamos, né? Mas a nossa área ela está sendo recorrentemente bombardeada, né? Essa é a sensação, né? E a gente
mais do que nunca precisa aproveitar a comunicação, o acesso à comunicação e à tecnologia, nós que temos, né, e que pesquisamos também para fazer isso continuar circulando, para que o acesso à informação seja ampliado, né? Então é uma maneira da gente resistir e de a gente dizer, né, estamos aqui, vamos continuar fazendo pesquisa, vamos continuar dialogando, né, que é muito importante. Então, agradeço de coração quem se disponibilizou, né, a estar aqui hoje, Dia das Mães, né, então vamos fazer uma menção também às nossas mães, né, as nossas homenagens. Fica aqui minha homenagem também à minha mãe, Clarice Fiuza, e vocês também, né, que estão aqui dividindo um pouquinho desse tempo nesse dia, né, que também é especial. E aí eu fiquei pensando, né, Dia das Mães tem a ver com um pouco do que a gente também vai falar de alguma maneira, né, Nay? Sobre a deusa mãe e as tuas impressões sobre isso, quanto a dança do ventre, né? Então já acaba sendo um mote aí para o nosso papo. A ideia, gente, para quem está chegando agora, não conhece o canal, falando rapidamente, é fazer um diálogo, tá? Que eu gostaria muito, eu sempre gostei muito de dialogar. E fora ter a questão do canal, eu tenho muito essa sede de troca de conhecimento e conversar a respeito, né? Para a gente refletir juntos, né? Entendendo que as coisas não são verdades absolutas e que a gente precisa do outro para a gente constituir, assim, conhecimentos e poder ampliar isso. Então a ideia é basicamente a Nayara trazer as práticas dela, a falar um pouquinho sobre o que toca ela no campo da pesquisa e também como bailarina, porque ela também dança, né, também dá aula e tudo mais, como professora, né, atua. Então ela trazer essa experiência e dentro do que ela vai trazendo desse corpus, eu vou do meu lugar de fala aqui da linguística, do campo da linguagem, especialmente interessada em Bakhtin, vou nesse exercício junto com ela de a gente pensar junto o que isso tem a ver com linguagem, onde é que entra Bakhtin aí nisso. Então é para ser um bate-papo bem descontraído, bem informal, a gente trocar impressões e aos poucos a gente vai trazendo esse Bakhtin para um lugar mais íntimo, que é o que eu gostaria, para que ele não fique lá restrito ao campo da pesquisa, certo? Só um recadinho que eu quero deixar, se não der tempo, né, caso vocês deixem os seus comentários, suas perguntas, façam isso, é bem importante essa interação, a gente cresce muito com isso, com esse processo. Podem deixar perguntas, comentários, caso não dê tempo de a gente contemplar aqui na 1 hora, que passa bem rápido, o que for de ordem do diálogo aqui, eu e a Nayara, a gente pode fazer uma parte 2 depois, Nayara, já fica o convite, tá? Caso não dê tempo de a gente abarcar tudo. E claro, o que for mais do campo da linguística, desculpa, gente, o que for mais do campo da linguística, bakhtiniana, eu me comprometo a também retomar isso, seja por live ou lá no canal do Bakhtin Artista também, tá? Então não se preocupem, nada vai ficar sem resposta, sem uma reflexão a partir do que vocês coloquem aqui. Certo, gente? Tá todo mundo ouvindo bem? Vendo bem? Então, Nayara, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, do teu fazer, das tuas práticas pra gente. Oi. Primeiro queria agradecer o convite da Mariska. A gente já se conhece há algum tempo, já é colega de dança há algum tempo e já temos trocado várias ideias há algum tempo, né? Então, muito obrigada. E eu acho que esse tipo de espaço é bem importante nesse momento de ataque às ciências e ataque a qualquer pensamento crítico e reflexivo. Eu acho importante a gente tomar esses espaços e trazer essas discussões. Mas, enfim, sobre mim, eu sou historiadora formada pela URGS, também tenho mestrado pela URGS, em que eu desenvolvi história
desenvolvi pesquisa sobre a história da dança do ventre. E agora eu estou fazendo um segundo mestrado em antropologia da dança, num programa chamado Coreomundos. É um mestrado Erasmus, então eu tenho estudado em 4 universidades europeias. Eu estou agora no último semestre na Universidade de Wolverhampton, em Londres. E agora eu estou desenvolvendo a minha pesquisa sobre o mercado de dança do ventre no Egito e as problemáticas que a presença de estrangeiros no Egito trazem para este mercado de trabalho da dança no Egito. Então, eu fiz meu trabalho de campo, principalmente no Cairo, em julho e agosto do ano passado. E agora estou fazendo minha dissertação. E, enfim, sendo uma historiadora e tendo uma formação em teoria crítica, muito baseada em teoria pós-colonial e decolonial, pós-colonial indiana, decolonial latino-americana, principalmente. Várias problemáticas dessa minha pesquisa me fizeram questionar várias questões que eu vejo no mercado de dança do ventre brasileiro. E, assim, esse meu trabalho de campo foi uma maneira de entrar em choque com o mercado da dança do ventre no Egito, que é onde, assim, a maioria das pessoas se espelham, né? A origem da dança do ventre no Egito, essa idealização do que é o Oriente, do que como berço da nossa dança, e, assim, ver esses choques de discurso em relação à dança nesses dois, assim, é super interessante e super problemático também. Então, é o que eu tenho tentado trabalhar na minha pesquisa. E o que tu, já a gente entrando então nesse primeiro tópico, que eu acho que é bem importante, a Nayara, claro, vai trazer um pouquinho desse olhar mais realmente da pesquisa dela e desse lugar de fala dela, da história, do ponto de vista antropológico. E eu também, quando a gente conversou, né, Nay, também vi que esse assunto também sempre me tocou também, por essas questões que ela vai colocar e por outras também, né? Então, eu queria, Nayara, se tu puder, trazer um pouquinho assim para a gente, a partir da tua pesquisa, como é que tu trata essa questão da origem, né, desse sagrado feminino, que ali a gente começou a conversar, né, como é que tu vê qual é a tua posição em relação a isso, se tu puder trazer um pouquinho para a gente do teu olhar. Pois, isso partiu, a minha pesquisa em relação à história da dança do ventre partiu de uma inquietação. Eu comecei a fazer dança do ventre como hobby, eu fazia como hobby, acabei me profissionalizando por, assim, acaso. Mas, então eu já fazia dança do ventre desde que eu era adolescente, entrei na faculdade de História, obviamente comecei a me interessar pela história daquilo que eu estava dançando, né? Sim. Tu vai procurar na internet e tu encontra, porque a dança do ventre surgiu no Antigo Egito, nos primórdios da região do Levante, como uma forma de dança ritual para celebrações femininas, de fertilidade, e é a dança mais antiga do mundo. E essa é a história. E sempre me inquietou como uma dança ritual do Antigo Egito foi parar no Brasil. Como é que não tem? Não fazia sentido na minha cabeça essa história. Isso sempre me inquietou muito e eu nunca tinha achado nenhuma alternativa a essa narrativa. Até para uma das minhas leituras obrigatórias na universidade, no fim da universidade já, foi o Orientalismo, do Edward Said, em que é um livro teórico em que Edward Said, que é um teórico da linguagem palestino-americano, ele analisa o cânone ocidental de literatura em relação ao Oriente para lançar uma teoria de que a ideia que nós temos no Ocidente sobre o Oriente é uma invenção europeia, elaborada sobretudo no século XIX, na época do colonialismo,
como uma forma de dominar, entender e familiarizar essa área do mundo que estava sendo conquistada nesse processo imperial, colonial, político, digamos. E então ele fala como as imagens de Oriente começaram a ser criadas. Toda a questão da pintura orientalista, por exemplo, em que a imagem feminina era muito forte, e a imagem de mulheres em haréns, e da tal da odalisca, que foi caracterizada como a bailarina de dança do ventre. Como todas essas imagens eram invenções, principalmente porque homens não tinham acesso aos haréns, onde essas mulheres supostamente estariam dançando. Então, todas as imagens são fruto de uma idealização nesse sentido de controlar. Então, aí eu percebi, tá, aí que tá a treta, então eu comecei a ir atrás da treta a partir disso. Então eu comecei a pesquisar relatos de viagens de europeus que foram para o Egito no século XIX. E aí eu comecei a encontrar relatos sobre bailarina. E como todo esse imaginário sobre a bailarina oriental começou a ser desenvolvido a partir daí. Então, se a gente quer falar da origem da dança do ventre, eu coloco a dança do ventre, como a gente chama hoje, assim, nomear essa dança já é super complicado. Então, esse nome, dança do ventre, surgiu no século XIX, quando franceses chegaram no Egito, viram mulheres dançando com o seu ventre nas ruas, principalmente eram as bailarinas Gawazi, que dançavam na rua como por dinheiro. E então os franceses entraram em contato com essas bailarinas, chamaram aquilo de dança do ventre. Então o nome surge daí. Como essas bailarinas amavam a dança delas, como isso se desenvolveu antes, é algo que é muito difícil de pesquisar, porque tu tem que ter acesso a outras línguas que não as línguas inglesa e latina. Então é um processo de pesquisa que ainda assim, não foi feito por essa questão de, assim, tem que ser desenvolvido. Então por isso que eu coloco a origem da dança do ventre aí nesse contato colonial entre europeus e médio-orientais. E essa questão de colocar a origem da dança do ventre a partir dos rituais de fertilidade e de relacionar isso à deusa Ísis, assim, de uma maneira bem esotérica e bem idealizada, também faz parte desse discurso orientalista, que é uma maneira de classificar esses outros povos como primitivos, como estagnados no tempo, como se a modernidade fosse uma exclusividade europeia, enquanto todo o resto do mundo está estagnado nesse primitivismo idealizado e romântico. Então, tem essa questão. O Roger está perguntando qual o papel do homem na dança do ventre. Então, esse papel do homem também foi moldado por essa questão orientalista, porque quando os europeus chegaram Kauaus, ou Kauaus, dependendo da pronúncia. Eu falo Kauau porque eu falo a pronúncia em português, que é mais fácil. Mas tem um estudo de um antropólogo chamado Stavros Karayiannis, ele é um antropólogo do Chipre, que trabalha com essa questão da presença masculina da dança do ventre, e na percepção dele, os europeus como é que se diz? Moldaram a dança a partir do gosto europeu, e nesse gosto europeu não tinha espaço para um bailarino masculino, que na cabeça europeia essa dança era uma dança feminina, então não deveria ser dançada por homens. Então a presença masculina como profissional de dança caiu, e hoje em dia temos muitos bailarinos homens, muitos professores de dança do ventre homens, mas ao mesmo tempo uma questão complexa, porque, assim, falando do Egito, que é onde eu estudei, o que está dentro do meu escopo, a dança do ventre é vista como uma atividade feminina.
Então, o homem nunca vai ser um profissional de dança num restaurante, num casamento, num nightclub, mas eles podem ser professores. É aceito que eles sejam professores, por exemplo. É uma questão bem complexa, cai aí em questões culturais, religiosas. Dá toda uma outra live, né, esse assunto. Porque imagina, né, na tradição da dança, a visão do homem já é algo complexo, né, mesmo se a gente pensar em outras danças. E aí eleva ao quadrado se tratando de dança do ventre, né, por toda essa história e uma história que a gente muitas vezes não tem como acessar exatamente, né? Que nem foi colocado ali quando é que começou, né? Quando é que surgiu, que é isso, a gente tem uma extrema dificuldade de isso para quem pesquisa, é um desafio muito grande quando a gente pensa para mim foi quando eu comecei a pesquisar, né, para quem não me conhece, eu também pesquiso, né, eu concluí em 2017 o doutorado no campo da linguagem, né, pesquisando dança do ventre desse aspecto, né, dessa perspectiva, e chega um momento que a gente precisa estar aí, e aí por onde a gente começa, né, o que é aceito, o que não é aceito, o que eu posso usar como um norte, como aquilo que vai embasar minha pesquisa, porque eu não posso simplesmente partir de crenças, né? E acredito que esse também deve ter sido um desafio grande para ti. E quando tu me falou sobre a questão da origem e como é que tu abordou isso no teu trabalho, eu entendi completamente, porque é até uma questão de sobrevivência, né? Chega uma hora que a gente precisa, assim, tem coisas que a gente não vai dar conta, né? Tanto porque ou não foi pesquisado ainda, ou, né, não foi um campo explorado, ou às vezes esse campo não há possibilidades mesmo desse campo ser explorado porque abarcam outras questões que não propriamente científicas, palpáveis, tem coisas que são imateriais, e a gente não vai dar conta disso, é um outro saber. E aí, quando a gente lida com ciência, tem essa questão, né? Esse embate aí, já para ir trazendo um campo bakhtiniano, né? Existe essa tensão, né? Tem coisas que são da ordem do sentir, tem coisas que são significa que isso seria menos pesquisa? Não, mas é uma outra relação que a gente ainda está, a meu ver, buscando estabelecer essas relações, né? É um exercício para mim ver as coisas como integradas, né? Que eu tenho esse corpo aqui onde eu consigo delimitar precisar um início, né? Que eu acho que aí foi aí que tu viu, não, onde é que eu posso investir aqui? É aquilo onde eu posso ver que houve de fato, o intercâmbio social, cultural, que é mensurável, que eu posso ter um material aqui de onde partir, né? Imagino que tu foi por aí, né? Não vejo como... E até acho que tu falou isso também lá com a Thaís, né? Não é a questão de recriminar quem pensa que a origem vem lá dos primórdios, vem do Neolítico, vem dos movimentos ondulatórios, dos ritos de fertilidade, né? de que há essa compreensão também espiritual, né? Porque tudo isso é a dança do ventre, né? E aí eu trazendo assim, aproveitando a tua fala, então, para ir relacionando com o campo da linguagem, com o Bakhtin, porque eu já vi que também chegou um pessoal aqui que é do campo da linguagem também, e aí pode me ajudar também a trazer outras reflexões, né? Mas para mim o que interessa sendo do campo da linguagem e o que me desconforta, né, que a gente conversou outras vezes também, né, Nai? Muitas vezes quando a gente entra, começa a dançar a dança do ventre e essas noções de origem começam a surgir
ou a gente vai começar a dançar, e às vezes é até parte de um discurso até de adesão, né? Quando a gente... eu ia dizer de venda, mas não é no sentido propriamente de venda como consumo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é um discurso assim, quando a gente vai escolher um local, a gente presta atenção qual é o local onde a gente vai começar a dançar, com que professora, né? A gente quer levar a sério, né? Que não é propriamente estar dançando porque é um hobby, porque faz bem, ou que a gente tem outros objetivos além desse, né? A gente vai prestar atenção nessas questões, né? De como é que isso está sendo colocado, né? E muitas vezes, eu não sei tu, Nai, mas eu quando comecei a dançar, tive outras experiências antes da Marém, que foi onde eu comecei. Na época era a Marém, hoje é Stars, né? Com a Pri, maravilhosa, né? Que eu trabalho desde 2011 ali, né? Também, e com ela, contigo, né? Que a gente se conhece desde então. Mas passei por outros lugares também e me inquietava quando eu escutava assim, ó, aqui é a essência da dança do ventre, né? A gente vai passar a dança do ventre original, a dança do ventre autêntica, né? Então esses discursos sempre me desacomodavam, assim, porque daí a gente fica pensando, mas que origem é essa? Que essência é essa? Né? E aí eu já sendo canto da linguagem, obviamente já tinha uma tradição, assim, de pensar, né, essa palavra essência, né? Mas o que é essência? Aí a gente começa e se tratando de dança do ventre por tudo isso que a Nayara já vem colocando, desse campo da complexidade, que é partir de um local para a gente, então, definir. A gente não consegue definir. É o nosso olhar que vai selecionando um dado valor, né? A gente vai atribuindo sentido e valor a um determinado recorte lá que a gente pode fazer, né? E eu acho que, assim, concordo com a Nayara, eu acho que a gente partilha da mesma noção de que não é desconsiderar que há o aspecto espiritual, ritualístico, e que tudo isso dá corpo a essa dança do ventre, porque a gente não tem como acessar. Não é uma questão que a gente vai poder dizer, não é verdade, né? Isso faz parte das nossas crenças, faz parte do modo como a gente quer conceber aquela dança, porque tem muitas danças do ventre, até falo isso na minha tese, né? Não é uma dança do ventre, há várias danças do ventre, por isso que eu quis dizer tem gente que pode até achar que foi um erro aqui de digitação, não, eu quis as danças do ventre, porque do campo de vista da linguagem, para mim o que interessa aqui nessa questão não é exatamente de onde partiu, qual é a origem, né? Desde, claro, vai ter sua importância na medida em que eu preciso, se eu pesquiso, delimitar um corpus, né? Como é que eu vou falar disso, né? Mas para mim se trata de reconhecer a dança, e a dança, se a linguagem ela é dinâmica e ela é heterogênea, a dança da mesma maneira, né? Uma coisa que eu falei com a Marilice também na live da sexta-feira é justamente isso. Se a gente pega nosso exemplo, nosso país, que é grande, e em cada estado a gente fala com um sotaque diferente, deixa de ser língua portuguesa? Não, segue sendo língua portuguesa, mas cada local vai trazer sua particularidade, vai trazer uma versão daquele português, né? E aí entra as questões de certo e errado, essas noções que a gente traz, né? Então, se eu falo, eu dei o exemplo do meu primo, né, do interior do estado, quando a gente era pequenininho, que ele falava purga, e eu da cidade, da capital, Porto Alegre, falo pulga, e a gente vai dialogar, vai ter um atrito ali, porque ele vai achar que é uma coisa, eu vou achar que é outra. Na real, não é certo. Não é questão de certo e errado, é questão de encarar essa língua, né, na sua natureza instável,
irrepetível, heterogênea. E Bakhtin vai trazer essa noção justamente quando ele fala do próprio dialogismo. Por isso que eu também quis linkar isso com as relações dialógicas de Bakhtin. Se tiver alguém aí, o Daniel, eu sei que é bakhtiniano, né, está se dedicando a isso, quiser falar sobre alguma coisa nesse sentido, mas é justamente essas tensões, né, Nai? Eu acho que quando a gente fala da origem, já começa a falar da dança do ventre, só para fechar assim, esse bloco aqui, a gente já começa a modalizar a linguagem quando a gente vai vendo que o campo é bem polêmico, né? Que tem muitas visões e que provavelmente vai ter alguém do outro lado que vai ter uma visão diferente, e a gente precisa saber articular, como é que a gente articula essas diversas vozes, né? Porque, por exemplo, tem a dança do ventre que vai ser ritualística, tem a dança do ventre que é dançada nos Emirados, tem a dança do ventre que a gente dança no palco, numa confraternização, numa mostra para uma aluna, e todas essas danças, elas são danças do ventre, mas elas possuem os seus códigos, seus sistemas próprios, né? E também vão cada um desses contextos diferentes vai trazer uma possibilidade de uso criativo, né? Que é aquilo que transcende esse sistema. Se a gente pensa na dança como uma linguagem, né? Dançar, né? Por isso que eu falo, né? O corpo fala. Quando a gente dança, a gente faz poesia com ele, porque é uma reelaboração desse sistema. A gente parte desse sistema, mas para transcender, né? Não deixa de ser uma transcendência, né? Algo sempre que se repete, mas também algo sempre novo que participa desse enunciado. Na dança é a mesma coisa, né? Mas, então, assim, Nai, se tu quiser falar mais alguma coisa sobre esse aspecto da origem, é que eu queria que a gente entrasse também no campo da... Tudo vai estar sendo relacionado, né? A gente vai indo. Mas tem aquele aspecto também que tu trouxe da tua pesquisa sobre apropriação cultural, tu falou, e a questão da responsabilidade da bailarina, então, de dança do ventre, a partir desse deslocamento, né? Porque a gente já viu que, em termos de origem, a minha posição, né, do campo de vista da linguagem, é isso, é reconhecer a heterogeneidade que há aí e não se apegar no discurso de que há dança pura, né? O intercâmbio social, ele existe. Eu acho que a gente pode falar de o que pode estar mais marcado ou menos marcado em termos de interferências de outros gêneros de dança, né? De ter essa cada local, cada bailarina, cada professora vai ter um objetivo, né? Então a gente pode deixar essas marcas mais explícitas ou mais implícitas, mas falar de um discurso puro, ainda mais tratando de dança do ventre, que tem todo esse deslocamento histórico, social, cultural, é algo que para mim não cabe, né? A gente fazer questão de colocar essa é a verdadeira dança do ventre, essa